Alô, gente, tudo bom? Boa noite, na paz, na graça do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para iniciar esta live sobre o sobrenatural de Deus, né? É aquilo que Deus tem para realizar em nossas vidas e manifestar dia a dia aquilo que é do alto, que não é da terra, é sobrenatural, algo que Deus vai trazer para dentro do nosso coração. Hoje estará conosco aqui a doutora Sandriane, lá do Paraná, de Umuarama, uma médica muito experiente, muito capaz naquilo que ela fala e realiza. E como é uma irmã cheia do Espírito Santo, ela vai nos dar uma orientação fenomenal. Então vamos lá, em nome de Jesus. Olha, a palavra de Deus, ela é fiel e é verdadeira. A palavra de Deus é que nos conduz ao sobrenatural. A Bíblia nos mostra, desde o Gênesis ao Apocalipse, Deus agindo de modo grandioso e assombroso. Quando a gente olha o mar vermelho se abrindo com o sopro de Deus e congelando água e o povo atravessando a pé enxuto, a gente vê a grandeza da unção do poder de Deus. E nesta noite nós cremos que isto acontecerá e veremos a glória e a graça do Senhor Jesus Cristo. Podemos iniciar então, entrando e chamando a doutora Sandriane, porque ela entrará conosco agora e nós veremos a glória de Deus. Em nome de Jesus, vamos iniciando, devagarzinho, vamos conectando, vamos encaixando, para que o nome do Senhor seja glorificado. Gente, aqui no livro de João, capítulo 14, é muito interessante a gente ler o capítulo 14 de João. E esta leitura aqui, no versículo 1, diz assim, Deus diz, Jesus falou, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. É interessante a gente entender a palavra no sobrenatural. Quando Jesus está falando aqui, não se turbe o coração, ou seja, ele está dizendo, não desassossegue, não entre em crise emocional, espiritual, porque eu tenho sobrenatural para vocês. No versículo 2, eu acho tão interessante, porque é interessante porque ele diz, a casa de meu pai há muitas moradas. E quando chega no versículo 3, ele diz, quando eu for vos preparar lugar, voltarei e o receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai-vos também. É interessante Jesus falar ali presente, aonde eu estou. O nível de intimidade e de soberania que ele mostrava naquele exato momento, toda a sua divindade. Crede em Deus, crede em mim. Ele está dizendo, sou eu o mesmo Deus. Então eu vou preparar lugar, ambiente qual você vai poder entrar e entender a grandeza daquilo que é sobrenatural. Está conosco nesta noite a doutora Sandriane, minha grande amiga. Deus lhe abençoe e seja bem-vinda, em nome de Jesus. É um privilégio muito grande estar com a irmã neste momento, para a gente entrar em áreas tão delicadas naquilo que é o sobrenatural de Deus. Amém, seja bem-vinda e o fogo do céu descerá e nos ungirá, em nome de Jesus. Amém, pastor. A honra é toda minha, é um grande privilégio poder conversar com o senhor essa noite e tentar transmitir para aqueles que têm interesse nesse assunto aquilo que Deus tem compartilhado conosco, não é, pastor? No nosso dia a dia, nos nossos estudos, quando nós vamos nos direcionando para congressos, sempre debaixo de uma direção, sempre debaixo de uma unção, para entender aonde é que Deus quer que a gente chegue, o que é que o Senhor quer que a gente estude. E é um grande privilégio poder compartilhar um pouco essa noite daquilo que o Senhor tem nos ensinado. É lógico que aquilo que o Senhor ensina, como eu sempre digo ao Senhor e tento sempre incentivá-lo, ele não é para ficar retido, né?
conhecimento ele é para ser transmitido e que nós tenhamos da graça de Deus para que isso seja feito esta noite, não é, pastor? Amém. Amém. Eu creio nessas coisas no sobrenatural, doutora, porque eu venho do sobrenatural de Deus. Eu me converti debaixo de uma unção assim, falando, as pessoas podem achar até que é um pouco de exagero. Mas quando eu estava ainda drogado, ainda chegando à casa de recuperação com drogas, 250 gramas de maconha dentro de uma mala, 40 quilos de peso, peso meu era 42 quilos, magro, cabeludo, 15 anos de cadeia, mais até se fosse condenado, ia para muito longe. E quando eu chego ali naquele ambiente, Jesus aparece, eu vi a glória dele, a unção dele, e ele colocou a mão sobre a minha cabeça e disse: você vai ser profeta e apóstolo entre as nações. Eu não sabia nem o que era profeta, nem o que era apóstolo, muito menos. E não sabia ler direito nem escrever. Mas aquela puxada de fora para dentro, né, saindo do mundo humano, terreno, para o mundo espiritual, onde não existiria misticismo, era um mundo totalmente diferenciado, e eu entrei e mergulhei. E logo nos 10 primeiros dias de casa de recuperação, 2 semanas, eu estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. E com toda a convicção que Jesus ia me usar. E eu me entreguei de corpo e alma. E deixei ele trabalhar meu espírito, minha mente. Isso. Deixei ele trabalhar minha alma, minha psique. Suas deixei emoções. ele usar todo o meu corpo, tudo que é biológico, humano. Eu entreguei para ele agir. E a gente tem experimentado isso. Mas olha que interessante. São duas coisas que o senhor falou muito importante. Primeiro, o senhor creu. O senhor usa uma palavra que eu acho que faz toda a diferença. Eu tive uma convicção. E a nossa mente é assim, ela crê, né? Ela crê. Então o senhor creu. E a segunda etapa que o senhor fez foi a entrega, né? Então eu criei naquilo que eu ouvi e eu me entreguei totalmente a esse processo. Uma vez, eu até comentei isso uma vez com o senhor, eu lembro de um colega meu, médico, que naquele momento ele era um paciente, e nós estávamos conversando sobre micronutrientes, macronutrientes, uma coisa que estava bem alta. E ele, muito assim, sem jeito, falou assim para mim: Sandriana, eu não sei se você acredita o quanto micronutrientes, o quanto telômero, o quanto isso pode fazer diferente a nível do sistema nervoso central, porque era um colega que estava em tratamento de um transtorno de ansiedade. Eu lembro que eu comentei com ele, falei: amigo, se eu creio que um homem na cruz, pendurado, que não era homem, que era o Filho de Deus, se entregou, e por conta disso, eu volto para o lugar de onde eu nunca devia ter saído, acreditar em micronutrientes é muito fácil para mim, né? Esse processo de mudança de mente, esse processo do sobrenatural, eu acredito que todos nós que caminhamos com o Senhor, caminhamos dentro do rio de Deus, crescemos em intimidade com Ele, esse processo ele precisa acontecer. É sine qua non. Existe uma necessidade de você renovar a tua mente, renovar o que você aprendeu. E eu acredito que todos nós passamos por esse processo. Quando eu lembro lá de trás, quando eu lembro da minha formação acadêmica, quando eu lembro da minha fé anterior, né, das convicções que eu tinha, e vejo agora, eu consigo entender assim a graça e o amor de Deus. Uma vez eu estava num congresso, e esse congresso era um congresso internacional, e eu fiquei hospedada no hotel que estava o congresso, e no intervalo eu acabei subindo ali, não no intervalo. Terminou mais cedo, ia ter um coquetel, eu acabei não ficando no coquetel e subi para o quarto. E aí, enquanto eu estava ali meditando um pouco sobre aquilo que eu tinha ouvido, e me trouxe a lembrança, aqueles homens e mulheres dali, talvez uma das mentes mais brilhantes do mundo estavam reunidos, porque não era um congresso médico, era um congresso de neurociência. Então, temas muito profundos sobre mente, coisas assim muito profundas no campo da ciência. E naquele momento me veio 1 Coríntios, capítulo 1,
E naquele momento, assim, eu fui muito tocada pelo amor de Deus. O Espírito de Deus me fez lembrar de como eu era, de como era a minha mente. E o texto que me falou muito ao coração foi quando o Senhor disse que não eram muito sábios que seriam escolhidos, nem muito poderosos. E aí, quando eu lembrava de como era a minha mente, do ceticismo que era a minha mente, das minhas crenças e convicções anteriores, ali naquele momento, foi um momento assim, muito especial de intimidade com Deus, onde eu consegui sentir o seu amor e consegui entender que Ele me retirou deste mundo, né? Que Ele me retirou deste mundo de sabedoria e que somente o sobrenatural dele poderia ter levado a minha mente da onde estava, da onde era, para onde estava. É como se literalmente eu entendesse assim: eu vou te levar para onde eu te criei para estar. Eu vou fazer com que você seja o que eu criei para você. Porque nós nos tornamos muito diferente daquilo que era o projeto original de Deus para as nossas vidas. Então, quando a gente começa a experimentar essa mudança de mente, essa mudança de emoções e vontade, porque são as três coisas que precisam estar junto, né? O teu conhecimento, os teus pensamentos e convicções associado ao campo das emoções e associado à vontade, quando isso é restaurado, nós começamos a viver e primeiro nós começamos a ser aquilo que era projeto original e começamos a viver o que era também o projeto de Deus para as nossas vidas, e isso eu posso afirmar para o Senhor que só o sobrenatural de Deus. Então, doutora, dentro disso tudo, a gente vê Deus agindo de modo muito singular na vida de homens do passado, como um Davi, por exemplo, um menino enfrentar um gigante. É uma loucura aquilo ali, mas foi uma realidade. O gigante tinha quase 3 metros ou até mais. Alguns estudiosos chegam a dizer que tinha 3 metros e um punhado, 20 lá. Então, e o Davizinho tinha 1,70 m no máximo, por aí. Eu acho que menor. Se tiver, né? Eu acho que tiver, menor. Mas eu acho que pela idade, 1,60 m por aí. O gigante com 200 e tantos quilos, ele com 60 ou 50 quilos. E ele enfrenta com a pedrinha tirada de um ribeiro, lançada por uma funda. Então, a gente olhando assim, a gente pensa, espera aí, é uma pedrinha na mão de um menino habilidoso que sabia mover e agir com a funda. Mas Deus usa aquilo que a gente tem de conhecimento ou aquilo que a gente tem de profissão. Deus usa, como Deus usou Pedro, por exemplo, quando Jesus fala assim, olha, lança a sua rede. E ele lançou porque Jesus sabia que ele ia pegar muito peixe. Mas ele tinha que ter habilidade para puxar a rede de volta, para tirar dali e modificar muitas coisas. Então, Davizinho sabia mover, mas ele sabia também que ele tinha que se mover no sobrenatural de Deus. Isso. Né? A mente dele tinha que estar focada. Eu queria que a senhora falasse para nós justamente um pouco sobre cérebro e mente, naquilo que é original, para a gente sair do original humano, porque o cérebro é uma ciência, contínua ciência, né? É uma contínua ciência. O estudo dele é uma ciência. Contínua ciência. Ninguém chega, né? A senhora neurologista capaz, eu a considero como uma das maiores médicas que eu conheço nessa área. Então, me sinto honrada. O cérebro é algo fenomenal. Você pode trabalhar teu cérebro por muitas coisas. Sim. Eu queria que a senhora desse uma orientação para nós, que somos leigos, sobre cérebro e mente. Nosso tempo ele é meio curto, a gente tem que se acelerar em cima de um propósito. Mas o senhor sabe que eu vou dar uma explicação bem breve, como nós conversamos, apenas um plano de fundo para a gente começar assim, a reorganizar como a gente vai ver esses temas daqui para frente. E eu gosto de falar muito de uma coisa. Normalmente, quando eu não falo em meio cristão, né? Então, quando eu faço palestras, quando eu dou aula, via de regra, eu estou no meio científico. Existe um termo muito interessante no termo científico que a gente chama conflito de interesse, que é quando nós médicos, de alguma forma, estamos atrelados a alguma instituição, seja uma empresa farmacêutica, uma indústria farmacêutica, seja um trabalho laboral,
e a gente coloca isso, sabe? No começo da palestra, a gente coloca ali os disclosures, ou seja, os nossos conflitos de interesse. Então, assim, a primeira coisa que é importante pra gente é que nesse momento eu tenho um conflito de interesse, né? O meu conflito de interesse é a palavra de Deus. Então, nós vamos estar falando de neurociência, nós vamos estar falando de mente numa ótica totalmente cristã, aquilo que me alegra muito ao coração, porque nem sempre a gente pode trabalhar dessa forma tão liberal como nós vamos falar aqui. Então, nós vamos trabalhar dessa forma. Então, eu tenho um conflito de interesse. Pode se liberar o Senhor Jesus, né? Eu tenho um conflito de interesse e esse conflito de interesse é a Bíblia. Ai, que delícia, que coisa boa. Então, nós vamos pensar assim, bem simples. Nós temos um corpo físico e esse corpo físico, ele é geneticamente determinado. Nós sabemos que o gene, ele não é simplesmente ele que define, existe epigenoma, existe, enfim, uma série de coisas, mas vamos entender que tudo que vocês estão enxergando aqui já estava lá num código. Um código já estava escrito como que seria o meu cabelo, como seria a cor do meu cabelo, quando que o meu cabelo vai começar a ficar branco, isso já está determinado ali na primeira célula, que vai se multiplicar, que vai se diferenciar e vai formar esse amontoadão de tudo que nós estamos vendo por fora e por dentro. Portanto, isso também define como que esse amiguinho aqui ele vai se formar. Mas nós sabemos que nós não somos o nosso corpo, né? Deus criou o boneco e soprou o sopro da vida. Então nós temos uma alma vivente e nós temos um corpo físico. No meu consultório eu costumo explicar que existe um corpo e existe um eu por conta das mais diversas fé que eu posso ali encontrar na minha frente. Então nós temos um corpo e nós temos esse eu, que nós entendemos que é a nossa alma, que é o nosso, aquilo que nós nascemos, né? Porque nascemos separados de Deus. A morte aconteceu no Éden, né? Morte é separação. Então nós estávamos ali separados, a morte do espírito, então nós nascemos e essa é a nossa natureza humana. Então essa é a primeira coisa, são duas coisas diferentes. O eu é como se fosse a nossa alma, esse nosso viver, ele é como se fosse o piloto e o nosso corpo é como se fosse o carro. Para ganhar corrida eu tenho que ter piloto bom, carro bom, piloto bom no carro ruim não ganha corrida, mas também se der uma Ferrari na minha mão, não vai resolver muita coisa. Então, nós temos... não vai resolver, né? Até pouco tempo atrás a gente tinha que entender que dava para ligar o carro com botão, né? Não é? Tivemos que aprender. Então, veja, nossa alma sendo o piloto e o nosso corpo sendo o carro, lembrando que o nosso espírito está mortificado. Segunda coisa é que um depende do outro, que nós falamos. A terceira dela é que a nossa alma não manda no corpo, né? E eu falo ainda bem, né? Porque se nós mandássemos no corpo, imagina, se a gente sem mandar, a gente se considera semideuses, né? Imagina se a gente tivesse o poder de dizer Covid, você que está aqui, desapareça, nós não estaríamos vivendo tudo que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer para os meus pacientes que se nós tivéssemos isso, eu ia estar vendendo tapioca na feira, não é? A medicina seria uma ciência que nunca teria necessidade de ser desenvolvida se a gente tivesse simplesmente o poder de falar para a dor desaparecer. Faço uma aspas aqui a gente sabe que tem aqui esse enriquecimento fabuloso em relação à física quântica, que começa a entender que talvez exista um poder intrínseco, energético para você mudar as coisas. Enfim, nós não vamos entrar nesse campo, lógico, mas vamos dizer que o piloto não consegue controlar o carro. E a quarta coisa é entender que o nosso cérebro, eu gosto de desenhar o cérebro como se fosse um quadrado com muitos quadradinhos, onde cada quadradinho controla a função. Então, se a gente olha... Desenha muito bem, que eu já vi. Faço isso tantas vezes. A minha secretária já dá aula, já, quando ela vê os papelinhos soltos pela rua. E escreve então, de cabeça para baixo, foi olhando para mim. É fenomenal. É verdade. Então, o que acontece? Cada curvinha dessa, ela tem nome, ela tem função. Lógico, eu estou explicando de uma forma muito simplificada, é muito mais complexo do que isso. Mas nós temos áreas, e essas áreas se conectam. Agora, olha só. Então, assim, eu tenho uma área do cérebro que controla a pressão arterial, né? Sistemas, vamos pensar. A área que controla a mão direita, movimento da mão esquerda, coordenação, equilíbrio, tudo está no comando central em áreas específicas. Agora, desse risquinho aqui para frente,
toda essa bolinha, vai equivaler que mais ou menos a 3/5 do sistema nervoso central, ela controla 4 funções muito grandes: pensamento, emoções, comportamento e cognição, que é esse conjunto de habilidades que nos fazem interagir com o meio. Então, a memória é um deles, a atenção é outro deles, a capacidade de fazer cálculo, a capacidade, por exemplo, de arrumar um guarda-roupa de uma forma agrupada, agrupando por artigos, por cor, por tamanho, são habilidades cognitivas. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, sim, a nossa mente, a mente humana, ela precisa partir do pressuposto que eu tenho eu tenho 2 partes, elas são formadas por 2 componentes. Eu tenho a parte biológica da mente, que é o nosso cérebro, com áreas específicas que fazem eu controlar ou não um impulso, que tem como função eu tomar decisão, que tem como função eu julgar uma coisa certa como certa e errada como errada. Existe uma parte da mente que não é biológica, que é a nossa alma. Então, a mente humana é essa associação. Então, isso é muito difícil para uma pessoa, e às vezes a religiosidade ela pode entrar nesse meio, até complicando, dificultando essa compreensão, esse entendimento, que o cérebro, que é um órgão, que um dia vai voltar para o pó, igual o teu pâncreas, ele pensa. Então, o meu pensamento, ele não necessariamente é meu. E pode ser que esse amiguinho, ele por si só, gerar pensamentos que não são meus. O cérebro é capaz de fazer uma pessoa sentir uma emoção que não é da alma. E o cérebro pode fazer com que uma pessoa tome uma atitude, ou seja, tenha um comportamento, ou ser omisso diante de um comportamento, de uma situação que normalmente não era, e isso ser 100% biológico, não ter nada relacionado com a alma daquele indivíduo. Então, quando nós estamos diante de um paciente no consultório, o que nós fazemos, profissionais? O tempo todo nós estamos tentando discernir se aquilo que a pessoa está falando é da parte biológica ou não. Ao final daquele primeiro momento de conversa, nós precisamos discernir se aquela pessoa ela está com um problema no carro ou se o problema é no piloto. Então, a pessoa, normalmente, quando ela chega no consultório, ela está com os 2 comprometidos, via de regra. Então, é um carro que está com o pneu careca e o motor prestes para fundir, mas o piloto está com a perna quebrada. Então, nós dividimos esse campo quando a gente fala em mente humana. Então, assim, eu sempre oriento os meus pacientes dessa forma. Olha, quando vez que você lê mente, até na própria palavra de Deus, em alguns textos, a gente sabe que mente na palavra de Deus são várias palavras diferentes, né? Em grego e às vezes em hebraico, que foi traduzida como mente. Mas nós precisamos sempre entender que tem essa divisão. Existe essa divisão. E no que se concerne ao piloto, para nós concluirmos, o piloto ele pode ter 2 tipos de problema. Ele pode estar ferido, é lógico, um piloto com uma perna quebrada, um piloto com um punho torcido, aberto, como as pessoas dizem. Ela pode estar dentro de uma Ferrari. Não vai atingir o potencial que poderia. Mas, às vezes, o problema não está nas feridas. O carro está ótimo, é uma Ferrari, um Porsche. O piloto está saradaço, academia, dieta balanceada, mas o cara tem inabilidades. Tá? Então é um piloto excelente desde que a pista esteja seca. A pista ficou molhada, já era. O cara é muito bom em curva, em circuitos com curva aberta, mas se ele tiver num circuito com curva fechada, ele roda. Então essas 3 coisas unidas, elas são de fundamental importância quando a gente está diante de um estudo sobre mente humana. O que é biológico, e isso não pode ser desprezado, o que é da alma, e o que é da alma pode estar relacionado a feridas e pode estar relacionado a inabilidades. Aí pega esses elementos todos que a senhora falou, dentro do campo científico, e Sim. transporta isso para o mundo espiritual. Aí a gente começa a entender a elegância do mundo espiritual, o sobrenatural. Eu vejo Jesus como Jesus homem, agindo 100% homem, de uma maneira fenomenal. Né? Uhum. E divinamente ele sempre foi o que é. Deus, Deus e Deus. Ele nunca mudou, nunca vai mudar. Sim. Mas é interessante a gente olhar, por exemplo, Jesus entrar num ambiente todo comprometido
e dentro daquele ambiente ele conseguir ter o domínio espiritual, né? Com palavras, sem agredir ninguém, e com palavras sem comprometer a sua autoridade, o seu poder. Então ele entrava numa sinagoga, ele era rejeitado, e ele promovia um milagre, um sinal e um prodígio. Mas a rejeição não incomodava, né? Não incomodava, né? Então ele não tinha problemas de dificuldade como piloto. Ele sabia pilotar aquela Ferrari, que era próprio ministério, né? O chamado dele. Então, quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente vê um camarada que vem de uma convicção, né? De uma convicção, entra numa guerra por convicção, mas Jesus o chama ele de um modo assombroso. Jesus aparece para ele no meio de uma estrada, ele e um grupo de homens que ia com ele para aprender evangélicos e todo aquele do caminho, e Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu acho muito bonito, porque diante de qualquer um ser humano, com o cérebro, talvez, com a mente, com aquilo que conduz, né? Como o senhor usou o termo piloto, fraco, já se jogaria, adoraria, se prostrava, porque uma luz brilhou. Ele olhou e falou bem assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Ele falou: quem és tu? Primeiro me mostra quem és. Me diz quem é primeiro para eu poder entender que eu estou diante de algo maior do que eu, que tem mais poder do que tudo que eu construí até agora. Porque eu estou indo com direito legal para prender esse povo, para arrastá-lo, seja mulher, criança ou homem. Se resistir até a morte vai acontecer. Então a gente olha assim e ele diz: quem é tu? Aí Jesus se identifica e diz: eu sou Jesus. A quem tu persegue. Então naquele momento houve um encaixe. Paulo não lutou mais. Paulo não perguntou mais nada. Quando ele disse: agora você vai para a rua chamada direita, ali você vai ficar na casa de fulano, e ali vai chegar um discípulo e vai te dizer o que você deve fazer. E você será pregador entre os gentios e reis. Quer dizer, ele entrou no campo da fé, a fé que ele tinha, as convicções que ele tinha, ele só transformou na orientação divina. Por isso ele é arrebatado até o terceiro céu, e ele entra no terceiro céu e ele ouve coisas e diz assim: eu ouvi coisas que aqui na terra não podia se falar. Então ele está no sobrenatural, mas o que me chama a atenção é que ele diz assim: eu conheço um homem que fora do corpo ou no corpo, ele foi ao terceiro céu. Eu conheço um homem, eu conheço. Ele está usando a primeira pessoa. Então ele está dizendo: eu conheço. Ele se conhece. Sim, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Agora, se no corpo ou fora do corpo, eu já não consigo. Aí já é outra identidade. Porque é uma experiência num outro. Isso, aí eu quero que a gente converse um pouco sobre isso aqui. Quando Deus pega um cérebro, uma mente humana, entregue nas mãos dele, uma entrega não forçada, mas voluntária, uma entrega espontânea, o que ele é capaz de fazer, porque ele é o construtor do cérebro. Isso. Pastor, ele construiu, então, ele dá uma ideia. Quando a gente olha João e outros homens, cara, eu sou fascinado por essas coisas, porque eu vejo um evangelho muito pobre naquilo que eu olho. Sabe, o evangelho poderia ser mais forte, mais dinâmico, mais presente. Né? Nós estamos diante de Satanás. Satanás é habilidoso, é destemido, sabe o que quer, é sobrenatural, é espírito. Você não vê, ele se transfigura, ele se transforma. Perspicaz, Cara, ele é o bicho. Então, ele é o pai da mentira. Né? A gente precisa ter uma estrutura espiritual muito grande para confrontá-lo e combatê-lo
e deixei ele sem atividade. Eu queria que a senhora nos mas desse isso uma envolve luz sobre isso. Isso envolve a mente. Primeiro, pastor, eu acho que o primeiro ponto eu defino dois grupos de pessoas. Eu defino um grupo de pessoas convictas e um grupo de pessoas que têm a permissão, que se permitem avaliar as suas convicções com possibilidades de serem modificadas. Eu sempre falo que eu quero fazer parte sempre desse outro grupo. E eu acredito que realmente o conhecimento da neurociência, ela me facilita muito eu me manter dentro deste outro grupo. Porque veja, até mesmo Paulo naquele momento, como o senhor diz, quem és tu? Nós estamos falando de um temperamento e de uma personalidade que são da alma, né? Então é óbvio que talvez se fosse eu, né, com temperamento aí primário melancólico, eu já estaria lá prostrada, né? Mas ele não. Então isso faz parte do temperamento. Mas mesmo Paulo, o senhor, né, como o senhor mesmo já ensinou, ele passa 14 anos, ele começa um ministério, né, totalmente apaixonado por Jesus, mas ele começa a fazer coisas ali meio diferentes, né? Até mesmo pregar até meia-noite, até o outro cair lá do prédio. E Paulo ele fica 14 anos ali nesse vazio. Nesse vazio não, nesse silêncio, né, bíblico aqui. Agora olha que interessante. Mas Paulo, é uma outra virtude submeter a um tempo de treinamento tão longo. Essa pessoa mostra o equilíbrio também. E esse treinamento... dizer assim, eu não vou furar fila porque eu vou sair na frente. Deus me chamou, Deus protege. E esse treinamento, ele envolve o cérebro. Da mesma forma que o Senhor precisou ter cérebro. Todos nós precisamos passar. O nosso cérebro, ele é o através, né? Como que eu me manifesto? Eu, Sandriane, eu preciso dele. Eu preciso das vias dele. Eu preciso dessas regiões para me manifestar. Ele é o grande através. Tanto que as doenças mentais, elas dificultam, elas limitam a gente ser quem é, não é? Então esse é o potencial que um desequilíbrio mental, um desequilíbrio químico pode gerar, um desequilíbrio biológico pode gerar. Então veja só, para a gente falar isso, eu tenho que entender uma coisa prévia, que eu acho assim, eu começo a falar, só de pensar em falar eu já fico empolgada, que é o quê? O ser humano, o homem. Então vamos pensar assim, o primeiro cérebro que existiu é um bicho chamado hidra. É um bichinho chamado hidra. E o cérebro, então, ele foi evoluindo nas espécies. E nós vamos ver que o cérebro ele passa a ter uma área muito importante nas espécies, como, por exemplo, répteis, como anfíbios, que são áreas relacionadas ao instinto. Então vamos pensar assim, a tartaruguinha, quando ela nasce, ela sai do ovo e ela vai para o mar. Tem alguém para ensinar? Não. Por que não tem ninguém para ensinar? Porque a área mais antiga do cérebro, ela é uma área responsável pelo instinto. Conforme as espécies foram evoluindo, o que nós vamos percebendo de alteração no nosso sistema nervoso central? As alterações, elas vão acontecendo de que forma? As alterações, elas vão acontecendo assim. Nós precisamos, o mamífero, ele vai crescendo e o mamífero, ele vai aparecendo. O que vai acontecer é o seguinte, pastor, só deixa eu voltar aqui, por favor, só um pouquinho. Nós temos, quando a gente está em casa é bênção, né? Não é quando a gente está em casa não é uma bênção? Rapaz, bênção pura. Ainda bem que a porta, ela não está aqui atrás, né? Ela está aqui do lado, então ninguém vê. Fica tranquilo. É uma beleza. Então só vamos retomar. Então veja só, conforme as espécies foram evoluindo, pastor Paulo, o que aconteceu foi que essa área do cérebro responsável pelo instinto, ela foi, vamos pensar assim, diminuindo. E começa a crescer um neocórtex, uma nova área cerebral, que é responsável por algo brilhante, que é o aprendizado. Então, conforme foi evoluindo, nós chegamos aqui no mamífero, e a hora que chega no mamífero, o que acontece com a área do instinto? Não tem. Ela vai pequenininha, não é que não tem, ela vai diminuindo. Chegamos no homem, o mais evoluído dos mamíferos. O que acontece com a gente? A gente nasce sem instintos, com exceção de 3 reflexos que nós temos, mas a área do instinto, ela foi totalmente substituída pela área do aprendizado. Então, o que acontece? Quanto maior a habilidade de uma espécie aprender,
mais flexível ela é, mais adaptada ela é, mais ela vai sobreviver. Agora, para que a gente tenha capacidade de aprender, significa que quando nós nascemos o quê? Sem saber. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, o homem nasce sem saber nada. Então, quando eu estou diante de uma pessoa que fala assim, eu sou tímida, eu falo, mas você nasceu tímido? Não, você não nasceu tímido, você aprendeu a ser tímido. Então, quando nós falamos de aprendizado, que é uma coisa fabulosa, nós precisamos entender que aprendizado é uma coisa chamada memória de longo prazo. É uma região do cérebro que vai ficar aqui nessa região, nessa bolinha aqui. Então, quando eu digo, eu aprendi algo, então eu estou dizendo que não é minha alma, eu estou falando de cérebro. Então, assim, eu aprendi cérebro. Por quê? Eu pego um cristão com Alzheimer, que são áreas, são uma doença que pega as áreas de memória de longo prazo. Ele continua sendo cristão, ele continua tendo espírito, mas ele não vai lembrar da Bíblia. Ele não vai lembrar de muitos textos, porque essas áreas do cérebro já estão comprometidas. Então, veja, o aprendizado, ou seja, memória, é uma coisa importantíssima e ela vai definir tudo. Por que a memória é importante? Por duas coisas. Porque eu evoco rapidamente aquela informação. Por exemplo, pastor, quantos são 2 vezes 2? Responde para mim. O senhor é bom de matemática? Sou nada, 2 vezes 2, 4. Perfeito. Então, veja. O senhor prontamente respondeu. Isso, a nossa memória, o aprendizado faz com que a gente responda rápido, sem pensar. Então, por que isso é importante? Porque se eu vejo um leão na selva, eu não posso ficar assim, o que será isso? Será um gato leão maior? Será que... Bom, ele é menor do que eu. Será que ele gosta de matinho ou ele gosta de... Cara, eu não posso. Porque se eu tiver que pensar, e aí pensamento é região frontal, não tem nada a ver com a outra, eu já morri. Então, a primeira coisa, memória faz uma evocação instantânea. É como se substituísse a área do instinto. E esse é o nosso maior problema. Porque aquilo que você aprende é aquilo que é evocado diante do estímulo. Então, veja, eu, Sandriane, aprendi que quando a gente morre, a gente pode reencarnar. Então, quando eu falo que eu aprendi, eu não estou dizendo de alma. Eu estou dizendo que lá no meu cérebro, numa determinada região, existe uma conexão entre células que tem um conteúdo. E esse conteúdo me dizia, até uma determinada tempo da minha vida, que isso era uma verdade absoluta. Então, qual que é a dificuldade da gente mudar a nossa mente? Mudar a nossa mente significa que eu vou ter que ter agora, lá no meu cérebro, uma nova conexão, que vai trazer um novo conceito a respeito de todas as coisas. E esse ponto é um ponto muito importante. Aonde que entra o sobrenatural de Deus? E o que o senhor falou é uma coisa muito importante. Nós estamos vendo, pastor, um crescente de neurociência. Toda vez que eu entro no meu Instagram, eu me assusto. Curso de neuropersuasão, de neuromarketing para você vender o que você quer. Então, são conhecimentos sobre cérebro. Porque uma vez que você aprende, é evocado. E você nem pensa naquilo que você já está definindo como um conceito seu. Qual que é o problema disso? Aonde que está escrito que quando nós nos envolvemos com a neurociência, ela traz poder para transformar? Porque eu gosto muito quando o Senhor, através de Paulo, diz que o Evangelho é poder de Deus. De Deus. É poder. Então, poder. Existe um poder sobrenatural que faz com que eu tenha novas conexões neuronais, eu tenho novos circuitos, existe um processo para isso. Eu ensino, muitas vezes, alguns irmãos cristãos a terem técnicas mesmo para tentarem entender isso, mas eu entendo que é poder de Deus para envolver a construção de novas conexões neuronais e transformar o coração. Porque não existe técnica de neurociência que muda o coração do homem. Jamais alguma técnica
né, de liderança, alguma técnica, vai mudar a motivação do coração. A nossa natureza, ela é modificada pelo poder de Deus. É o DNA de Cristo enxertado em nós. E esse poder latente, que é o Espírito de Deus, através do conhecimento, e aqui a neurociência entra, e eu costumo dizer que a neurociência, ela explica o como Deus faz, né? É o como de Deus que a neurociência vem trazer. É como o poder de Deus, através do Espírito Santo, vai então modificando isso, a ponto até de chegar a modificar uma personalidade, porque a personalidade, a construção da personalidade depende de circuitos neuronais, o que na ciência é impossível. Então, por exemplo, eu pego o senhor, que com certeza, se o senhor fosse consultado na época, lá atrás, o senhor seria classificado como um transtorno de personalidade antissocial. Com certeza. Eu era considerado então, antissocial. Né? Agora, me diz como um transtorno de personalidade antissocial, que seria o prelúdio dos psicopatas, né? Se transforma num homem cheio de amor, né? Com uma mente transformada. Então, toda vez que o senhor conta, eu aprendi 3 anos Bíblia com Jesus. Sabe o que significa? 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses. Então, sabe o que significa? Que o senhor não tinha esse conteúdo dentro do seu cérebro. E que se o senhor não tivesse esse conteúdo aqui, não resolve. E isso serve tanto para o Espírito de Deus quanto o Espírito de Trevas. Então, você vai ver que muitas seitas, por exemplo, o Santo Daime, você entra e você toma um chazinho, né? Um chazinho de ervas, né? O que esses chazinhos fazem? Eles vão lá no cérebro, atuam em determinadas regiões específicas do sistema nervoso central que abrem portas para possessões demoníacas. Então, os demônios vão atuar onde? Adivinha? Aqui. É o preto e o branco, né? Não tem muita diferença. Então, nós precisamos sempre entender isso. O cérebro, ele é o através de Deus. E nós temos, sim, técnicas, sim, para aprender de novo. Mas na força do nosso próprio braço, isso vai levar a ter mentes brilhantes, vai levar você a ser às vezes, um pregador eloquente, ou talvez um palestrante, um chefe extremamente persuasivo, mas não muda caráter, não muda personalidade, não transforma o coração e não traz vida, né? Então, quando o senhor fala da pobreza do evangelho, eu sempre digo, a neurociência, ela entra aqui e ela vai explicar, na verdade, não a pobreza, mas ela vai explicar assim, meu Deus, o Senhor está ensinando a gente como, e agora o Senhor tem permitido que esse conhecimento seja revelado, porque nós vamos precisar desse conhecimento, porque a batalha no campo mental, ela aumentou, todo mundo está percebendo isso. Então nós precisamos desse conhecimento de neurociência, porque como o Senhor disse, o nosso inimigo, ele não pode ser superestimado, mas subestimá-lo também não é muito inteligente, né? Claro, porque eu vejo isso tudo. Na minha vida foi interessante, porque eu sempre tive uma mente assim muito articulosa, né? Muito ágil, pensava bastante. Mas pensava coisas erradas, tudo errado. Tinha voz, tinha palavra rápida, eu nunca fui de falar primeiro, eu sempre fui de ouvir primeiro para falar depois. Lógico, então, porque você tinha que pensar antes. Quando eu cheguei para Jesus Cristo, eu cheguei de uma maneira derrotada, né? Porque eu vinha de uma vida, de uma família pobre, né? Passamos muita dificuldade quando éramos criança e diante de um pai muitas vezes não era tão legal, mas uma mãe cheia do Espírito Santo que orava, que tinha Jesus, que tinha a fé dela, tinha o modo dela e tinha um modo de dizer que eu ia ser pregador do Evangelho. Mas quando eu cheguei na casa de recuperação, eu lembro que Jesus, ao falar comigo, ele me colocou num nível assim diferente. Eu digo que era diferente porque era diferente. A minha mente ela foi capaz de mudar completamente toda aquela função que eu tinha de droga, dependência, de coisas ruins. Da noite para o dia ela foi mudando. E os meus sonhos eram sonhos muito fortes. Jesus entrava no meu sono
e falava comigo pessoalmente. Eu acordava assim, eu dizia, pô, Jesus esteve aqui, mas eu não acordava assim como se ele esteve aqui, dava para sentir a presença dele, era muito forte. E quando ele falou comigo assim, Paulo, você quer estudar? Tem que fazer um seminário, quer fazer comigo? Não tenho tempo de contar no começo, talvez depois. Mas aí o que aconteceu? Eu falei assim, eu quero. Como é que vai ser isso? Ele disse assim, você vai estudar comigo 3 anos e meio. Não vai ter feriado, não vai ter domingos. Você tem que estudar todos os dias, 5 horas por dia comigo. Uhul, delícia, hein? Você quer estudar? Eu falei, quero. Então vou te dizer como é que você vai estudar. Você vai levantar 3 horas da madrugada. Ah lá, o privilégio vai ler já a Bíblia de diminuir. 3 às 4, vai orar de 3 às 4. 4 às 5 você lê a Bíblia e de 5 às 8 você medita. Você leia do jeito que você sabe, embolando tudo. Você não se preocupa. Eu vou te orientar. E ele foi... O primeiro dia era muito pesado, aquele, né? Era pesado demais, o seu cérebro não estava acostumado, você estava entrando num ambiente que não era seu, e muitas vezes você não via a pessoa, mas sentia, Jesus estava ali, e a glória era muito grande, a unção era muito grande, a presença era muito grande, era algo fenomenal, que mexia muito forte com o meu espírito. E Jesus então disse assim, agora eu vou te ensinar a ler direito. Então você lê esse versículo aqui, eu li, ele falava, está errado. Leia direito. Você tem que pegar o ponto, vírgulas e acento. Isso. Se você perde uma vírgula, você perde o sentido. Isso. Se você perde um ponto, aula você perde. Você embola tudo. Então um dia eu fui lendo, ele me fazia ler um versículo diante de Jesus que está aqui no sobrenatural. Ele dizia para mim 30 vezes ler um versículo só, repetido aquele versículo. Aí um dia ele falou bem assim, você olha para as letras, mas você tem que ter um entendimento disso aqui. Dentro da letra tem um recheio. Você tem que achar o recheio da palavra. Quando você extrair o recheio da palavra, você forma um verbo. E com o verbo você constrói uma frase e exala o aroma do conhecimento, da sabedoria e entrará em intimidade profunda comigo. E eu comecei a correr atrás disso e de repente houve um dia assim, foi um dia sobrenatural, um dia Jesus estava ali muito forte, a palavra foi toda iluminada e eu sentia sair de dentro das letras conhecimento. O conhecimento. E eu comecei a escrever aquelas coisas, guardar aquelas coisas, depois Jesus, para a glória dele. Quando eu comecei a entender, a unção era tão grande, e eu dizia, meu Deus, onde vai parar isso, né? E eu não queria parar mais de ler. Tinha dia que eu começava a estudar 3 horas da madrugada, entre oração, leitura e meditação, eu ia o dia inteiro. Eu ia até meia-noite eu dormia 3 horas, eu acordava, porque era muito forte, mas não tinha assim, fanatismo, religiosidade, era uma liberdade. Então, o que eu digo é que o sobrenatural é liberdade. Você viver no sobrenatural, você está isento da escravidão da religião, dentro da igreja, você está isento do fanatismo. Você está isento da crendice, você está dentro de um ambiente tão forte que as suas convicções, ela não atrapalham as pessoas. Por exemplo, eu quando vou conversar com a pessoa, Jesus me falou bem assim, quando a pessoa discutir forte uma tese, não debata. Porque cada um tem seu modo, seu jeito. Agora você vai ter algo que você vai saber. Então, eu recebi coisas que eu passei guardando dentro de mim. Só que chegou esse tempo, eu nem sabia que chegaria esse tempo. E esse tempo chegou. E o coronavírus me colocou em quarentena.
Que E delícia! quando eu entrei em quarentena, eu falei, o que que eu vou fazer? E aí, nesses dias, Jesus falou comigo assim, você tem que se mover pelo meio social. Todos, a senhora me falou para mim entrar no meio social. Djalma Apóstolo me falou, amigos pelo Brasil afora, fora do Brasil. Eu nunca quis, mas agora, nesses dias, eu falei, eu vou entrar. Então, eu entrei na rede social. E eu entrei para quebrar mesmo. Porque eu vou trazer coisas que eu nunca pude falar. Eu vou falar, quem quiser ouvir, ouça, mas é ciência do céu. É mistério. Por exemplo, Jesus me deu aula na parede. Ele escrevia na parede em grego, traduzia em português, hebraico, traduzia em português e aramaico. As 3 línguas, e eu copiei 300 escritos desses. A unção era tremenda. Eu saía daquele ambiente cheio do fogo. Eu recebia mensagens, sonhos. Eu acordava, eu escrevia, ia pregar, só que tinha coisas que eu falava com os pastores. Eles não diziam tinha assim, como você alcançar. tá louco, cara. Não tinha como alcançar. Não tem. Não tem. Mas, Doutora Sandriane, o tempo nosso é tão curto e já está passando nosso tempo. Nós vamos ter que preparar um ambiente melhor para a gente poder falar. Eu acho que a gente está no finalzinho. Chegou uma mão ali e já me deu um sinal. Já te mostrou. Ô, pastor, mas olha só, isso que o senhor falou é uma coisa muito interessante, porque, veja, a sua mente, ela era uma mente com muitas convicções. O senhor aprendeu, mais uma vez, na sua memória de longo prazo, o senhor aprendeu tudo. Aprendeu como interpretar o mundo e como interagir com o mundo. Mas foram aprendizados disfuncionais, baseados nas disfuncionalidades do ambiente. Mas olha que interessante, quando Jesus aparece e Jesus toca a sua mente, é como se essas conexões, essas memórias, elas fossem extinguidas de uma única vez. A gente usa esse termo na neurociência que chama extinguir memórias, que não é ter Alzheimer, é você dar um novo sentido a elas no presente. Ou seja, aprender de novo. Só que isso que aconteceu contigo é como se as suas memórias, o seu aprendizado a respeito de tudo, a sua identidade e como o mundo é, fosse extinguido num único momento. Num único momento. Houve uma extinção dessas memórias e aí o Senhor, durante 3 anos e meio, ele vai lhe dar um novo entendimento a respeito de todas as coisas. Então é um conhecimento sobrenatural, é um poder sobrenatural. Jesus, ele é a sabedoria, né? Então essa sabedoria que é o próprio Cristo, ele vem e agora ele constrói um novo na sua mente. E você vive por esse novo. Eu gosto, por exemplo, de ler a Bíblia, pegar aquelas coisas que são tão isoladas, né? Ninguém prega de repente, eu acho que aquilo ali é o fenômeno de Deus. Né? Os mistérios, segredos, aonde um ponto esbarrou, aonde uma vírgula soltou uma frase. Né? Então eu seguro ali, eu entro ali e vou. Olha, doutora Sandriane, estão aqui dando um sinal que o tempo está acabando, mas a gente, quando fechar essa, nós vamos abrir uma outra agora mesmo para as respostas que vão estar perguntando aqui. A Jaqueline e o Júnior estão aqui do meu lado. Seus assessores. Estão aqui, sentados no chão, com o dedinho assim, dedinho assim. Tá certo? Mas o importante, pessoal, vocês que estão aí nos assistindo, logo na hora que fechar o tempo, a live, vai fechar nós vamos abrir a segunda e vamos entrar com a doutora Sandriane, ela vai trazer as respostas. Olha, na próxima segunda-feira, vai estar conosco, direto lá dos Estados Unidos, pastor Ornella, Vitor Ornella, um homem de grande experiência do sobrenatural. Nós vamos conversar, eu gosto muito de conversar com Ornella, porque é um homem maduro, é um profeta, de uma autoridade tremenda, de um conhecimento fenomenal. E eu convido a todos que estão compartilhando agora conosco, junto à doutora Sandriane, para estar conosco na segunda-feira, dia 15. E doutora Sandriane, nós vamos terminar essa, mas vamos começar
uma outra aqui imediatamente, que é para as respostas. Mas não Ok. vai parar aqui, nós vamos marcar uma outra segunda-feira, Sim, porque isso aqui a gente fez hoje aqui não é nem o pano de fundo, não é? de É estudar verdade. sobre o cérebro e a ação de Deus na estrutura cerebral. Poder Eu acho demais, que é a um poder. estrutura de Deus no cérebro humano, eu digo pelo meu, minha mente ela é ágil no mundo espiritual, ela consegue ver o mundo espiritual e agir no mundo espiritual. O conhecimento de a enfrentar um principado, uma potestade, destemido, né? Enfrentar legiões como lá na Itália, em Palermo, a gente enfrentou principado. Hoje a gente vê a ilha em avivamento. A gente Sim. glorifica a Deus aqui no Glória a Brasil, Deus, tribo glória de a Deus. índios, lugares que trabalhamos e o Até pau a quebrou. nossa região, né? Que aí o Moarama, onde Deus revelou coisas fenomenais. Tremendas, E eu quero tremendas, compartilhar com tremendas. esse povo que está Tremendas. conosco, que vai aumentar nosso grupo dentro da rede social. Nós sim. estamos, né, dentro do Instagram, estamos no Facebook, YouTube, estamos entrando em tudo. Né? A gente está fechando números altos, né? Amém. De repente entra 100 por dia, 200 por dia. Amém. É uma loucura, mas eu estou Que o dentro. Senhor seja glorificado. E a Jaqueline do meu lado é a minha estrutura que vai junto com o Júnior, escrevendo tudo e me orientando em tudo. Já então, falei pra ela que eu doutora, vou precisar rapidinho, estamos fechando? Vai fechar agora, mas a senhora aguarda aí que vamos reabrir. Tá bom.